Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação é uma fala muito séria. Eu vou me autoproclamar presidente do Brasil. Fazer igual a todo mundo, eu também eu quero me autoproclamar presidente do Brasil. Sendo assim, eu vou falar os planos do meu governo, ok? Primeiramente, eu quero perguntar se realmente os brasileiros acreditam que o socialismo seja responsável pela corrupção no Brasil. Eu quero lembrar que a verdadeira corrupção e os problemas começaram, o Brasil começou a desandar no segundo mandato de Lula. Mas de uma forma engraçada, nesse mesmo período, o Lula fez um acordo com as sectas evangélicas. A secta evangélica estava crescendo no segundo mandato de Lula. Nesse mesmo período, o Lula fez acordo com as sectas evangélicas para conceder acesso no poder, criar uma bancada evangélica. Nesse mesmo período do segundo mandato de Lula, cometeu a besteira de deixar a secta evangélica acessar no poder. E daí que começou todos os casos de corrupção e de putaria. Pode falar que o comunismo não tem nada a ver. O Brasil começou a desandar quando o Lula deixou entrar as sectas evangélicas, os pastores, a bancada evangélica no poder. Quando começou a crescer uma quantidade gigantesca de secta evangélica no Brasil, a corrupção, a putaria começou a crescer. Porque os pastores evangélicos nunca trabalharam na vida, só sabem extorcar os trabalhadores. E chegando no poder, eles fizeram a mesma coisa. Os deputados, os pastores, essa secta evangélica começaram a financiar candidatos. E os pastores, senadores, deputados, tudo aquele que se converteram ao evangelismo, tudo aquele que eram membros dessas sectas evangélicas, foram financiados para chegar no poder. Como pastor, senador, vereador. Até o próprio Bolsonaro foi escolhido naquela assembleia do GD11. Eles escolheram o Bolsonaro para botar na presidência. Então, na verdade, as sectas evangélicas são um problema do Brasil. Toda a corrupção, toda a putaria, o roubo nasce nessas sectas. Eles financiam os candidatos para chegar no poder. Mais a secta evangélica, mais a bancada evangélica cresce no Brasil, mais a corrupção cresce, porque os pastores e as pessoas convertidas ao evangelismo faz a mesma coisa que eles fazem nas igrejas, que seja arrecadar o dinheiro dos trabalhadores. Então, meu plano de governo seria chegar no poder, acabar com todas as sectas evangélicas no Brasil, todas, acabar com a bancada evangélica no poder, tudo qualquer um que seja evangelista, toda a bancada evangélica exterminar do poder para acabar com a corrupção, acabar com todas as sectas evangélicas do Brasil e matar nada menos que 57 milhões de brasileiros. Porque eu sou o próprio Stalin, não suporta a traição. Então, tudo aquele que votaram no Bolsonaro, eu vou matar. Eu mando para o Gulag trabalhar para reconstruir o Brasil até morrer. Todos os membros da secta evangélica eu mando matar. Tudo aquele que votar no Bolsonaro eu mando matar. Esse dá mais ou menos 57 milhões de pessoas. Então, se você gostou do meu plano de governo, dá um like. Se você gostou ou não gostou, dá um dislike, não importa. Na verdade, meu plano de governo é o melhor. Exterminar toda a bancada evangélica para limpar o erro de Lula foi ter deixado os evangelistas entrar no poder no segundo mandato. E daí que o Brasil começou a desandar. Deixar a secta evangélica crescer no Brasil para roubar o dinheiro dos trabalhadores e financiar candidatos. Foi o erro. Exterminar a secta evangélica do Brasil vai acabar com a corrupção. Lembra-se que o socialismo, exemplo, um país como a Finlândia, sempre foi socialista. A Finlândia é o país menos corrupto do mundo. E lá tem socialismo faz mais de 30 anos. Então o socialismo não é o problema é a secta evangélica. Exterminando toda a secta evangélica, exterminando a bancada evangélica e exterminando 57 milhões de brasileiros doentes do evangelismo.
uma cura, ok? Então vota no Stalin, vota em Mark Nazarova.